Boa tarde a todos, meu nome é Marcelo e vou estar apresentando aqui o nosso trabalho que foi submetido e aprovado junto à FESB de 2021. O efeito do exercício físico em meio líquido na fibrocartilagem do tendão flexor digital profundo de ratos induzidos ao diabetes. O tendão, tecido conjuntivo denso modelado, nas regiões onde contorna saliências ósseas, principalmente nos membros inferiores e nas extremidades do membro, na extremidade proximal dos membros superiores, desenvolve uma fibrocartilagem nos pontos em que se apoia nessas estruturas ósseas. Essa estrutura, ela é muito sensível e responde a variações metabólicas provocadas principalmente em síndromes sistêmicas como o diabetes. O nosso objetivo aqui é identificar alterações estruturais e bioquímicas, né, na matriz extracelular da fibrocartilagem, né, da composição química também da matriz extracelular da fibrocartilagem, em situações de exercício físico desenvolvido em meio aquático, né, e também em situações de normalidade, frente ao diabetes induzido experimentalmente e situações em normalidade. Bom, a metodologia empregada nesse trabalho foi a utilização de animais jovens adultos, o protocolo devidamente aprovado pela CEUA da instituição, né? A indução de diabetes acontecendo utilizando um protocolo padrão, utilizando a loxana monohidratada, seguindo procedimentos consagrados na literatura. Parte dos animais, 2 grupos, foram submetidos a um protocolo de exercício em meio aquático, inicialmente aclimatados por um determinado período de tempo e, em seguida, submetidos a um protocolo de 7 dias de exercício, iniciando com 5 minutos de atividade até 15 minutos de atividade no sétimo dia, com adicional de carga de 3% de peso corporal. Esse protocolo foi extraído da literatura, algo que já é desenvolvido para análise de tecido muscular, né, diferentes protocolos de tecido muscular. Os nossos grupos experimentais foram 4, dividido os animais normais, não diabéticos, e os animais diabéticos, submetidos ou não à prática do exercício físico em meio aquático. As amostras, após o período de protocolo experimental, as amostras dos tendões, da região de fibrocartilagem, do tendão flexor digital profundo, foram obtidas após a eutanásia dos animais, utilizando, após uma prévia indução anestésica, né, os animais foram eutanasiados por deslocamento cervical. Parte das amostras foram utilizadas para análise estrutural, pela utilização de técnicas histoquímicas e imunistoquímicas para avaliação do tecido, e uma parte das amostras foram destinadas à análise bioquímica por dosagem de constituintes da matriz. Os principais resultados encontrados nesses experimentos estão relacionados aqui à histoquímica para proteoglicano, usando azulitoloidina pH4, mostrando diferença na basofilia do tecido, né? Os animais treinados apresentando uma basofilia mais intensa em relação aos não treinados. A questão da distribuição das fibras colágenas, né? E maior ou menor grau de compactação em relação à análise sob luz polarizada, apresentando destaques importantes em relação aos grupos experimentais. Já a imunohistoquímica para Decorin, né, um dos pequenos proteoglicanos associados à fibrilogênese de colágeno, mostrando uma reatividade mais intensa nos animais diabéticos, tanto os animais treinados quanto os animais não treinados. Já a imunohistoquímica, o teste imunohistoquímico para Biglicam, não mostrou diferença importante entre as amostras analisadas, os grupos analisados. Alguns parâmetros morfométricos analisados a partir das mesmas amostras identificadas pelas técnicas de análise estrutural demonstrou que a diferença significativa, os animais treinados apresentaram um peso
úmido da região intermediária, a região que apresenta fibrocartilagem no tendão, significativamente maior. As dimensões não apresentaram diferenças. A celularidade de cada uma dessas regiões, os diferentes grupos experimentais, não apresentou diferença. O mesmo foi indicado aqui, observado, perdão, em relação à área ocupada por fibras colágenas birefringentes, que indicam aqui a presença de maior ou menor grau de agregação dessas fibras. Outro conjunto de dados importantes relacionados à análise desse projeto foram os resultados bioquímicos avaliados nas diferentes amostras. Observamos que a quantidade de glicosaminoglicanos nos animais treinados foi maior que aquelas observadas nos animais não treinados, tanto no aspecto aí de diabéticos e não diabéticos. A quantidade de hidroxiprolina total em cada uma dessas amostras não apresentou diferença entre os grupos experimentais. Quantidade de proteínas totais obtidas após a extração dos elementos da matriz extracelular da fibrocartilagem presente nesse tendão também não apresentou diferença entre os grupos. Porém, entre o teste biofísico de entumecimento em água apresentou diferença significativa, com um ganho de peso maior nos grupos dos animais treinados em relação aos não treinados, o que indica uma certa relação com a quantidade maior de glicosaminoglicanos identificado nessas regiões. Já o entumecimento por ácido acético não apresentou diferenças significativas entre os grupos experimentais analisados nesse trabalho. Bom, por fim, o que nos permite concluir nesse momento do projeto é que o protocolo de exercícios em meio líquido estimula a deposição de proteoglicanos sem, porém, modificar a organização estrutural da fibrocartilagem no tendão flexor digital profundo em ratos jovens adultos e induzidos ao diabetes. Muito obrigado.